Bom dia, turma. Bom, eu quis fazer esse vídeo para a gente ver o que vai cair na prova, né? Então, olha só. Nós vamos ter soluções. Gente, é bem simples, não tem nada difícil nessa prova. Então, soluções e como calcular a molécula, né? Lembra do número de Avogadro? E 1 mol corresponde a 6,02 moléculas, né? Então, isso vai cair na prova. O que vai cair disso, né? Dessa questão do cálculo de mol? Só isso, né? Obviamente, você tem que saber a massa da molécula, né? Como que calcula a massa de uma molécula, né? Cada elemento tem uma massa, você tem que somar, então é bem tranquilo, né? E aí, como calcular essa molécula como calcular a quantidade de moléculas, por exemplo, com o número de Avogadro. Então, por exemplo, se eu tiver 1 mol de água, quantas moléculas eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, isso aqui precisa saber, vai ter uma questão dessa na prova, ok? Como é que eu calculo, por exemplo, a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, né? É N igual a massa da minha amostra, então, por exemplo, tenho 20 gramas de água, dividido pela massa molar. Da água é 18, porque é H2O, né? Então, eu tenho que somar os 2 hidrogênios, a massa de 2 hidrogênios, mais a massa de 1 oxigênio, né? Então, assim, eu calculo o número de mols. Então, eu preciso saber isso. Ponto. É o primeiro ponto que eu preciso saber para responder a prova. Vai ter uma questão dessa, envolvendo mol e massa molar. Dissolução. O que a professora vai cobrar? Né? São 6 questões só, tá, gente? Então, dissoluções, o que a professora vai cobrar? Olha, você precisa saber o que é uma solução saturada, supersaturada, uma solução diluída também, você precisa saber, tá? Então, isso precisa saber. Vai ter uma questão que envolve o coeficiente de solubilidade, né? Tem o PO aqui. Porque o computador fez um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui, que deu um pequeno probleminha, né? Continuar vendo o livro. Então, ó, nós precisamos saber que a solução, né, ela tem soluto solvente, obviamente, solvente em maior quantidade, né? Coeficiente de solubilidade, isso aqui é importante. Na prova vai ter uma questão com uma tabela com as temperaturas e com a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água, ou seja, o coeficiente de solubilidade. E aí pergunta alguma coisa em relação a essa tabela e se a solução é saturada, insaturada, diluída, supersaturada, que tem aqui no livrinho de vocês, volume 2, página 129, né? Então, ó, é mais ou menos assim, ó. Tem lá a temperatura, só que a tabela é um pouco diferente. Né? A solubilidade em 100 gramas de água. Temperatura é importante porque quanto maior a temperatura, obviamente, mais diluição a gente tem, né? Ou menos. Tudo depende da solução, tá, gente? Porque também tem menos. Se eu aumentar a temperatura, eu posso diminuir a solubilidade, tá bom? Então, vai ser uma questão mais ou menos nesse estilo para você avaliar em relação à temperatura e à quantidade dissolvida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Temperatura 20 graus Celsius, né? Qual é a solubilidade aqui dessa substância, que aqui deve estar falando, enunciado, né? Um sal inorgânico hipotético. Qual é a quantidade, vamos colocar assim, desse sal hipotético, quando que eu preciso fazer para ter uma solução saturada, né? Que saturada é aquele máximo que eu consigo dissolver. Então, qual é a quantidade desse sal para 50 gramas de água a 20 graus? O que a tabela está dizendo? Que a 20 graus, 100 gramas de água dissolvem 32 gramas do sal. Porém, eu estou dizendo que são 50 gramas de água. Então, quanto do sal vai ser dissolvido?
metade, né? E qual é a metade de 32? 16, né? Então, é perguntinha simples de solubilidade, ok? Ó, mais uma tabela aqui, é desse estilo, né? Temperatura, solubilidade para cada 100 ml de água. Então, se for 50 ml, metade, né? Tudo, né, envolve ali. Está perguntando a questão. Beleza, então vai ter uma questão dessa. Outro detalhe, vai ter uma questão de gráfico semelhante a esse, mas na verdade nem tão semelhante a esse. Deixa eu pegar um mais parecido. Aqui, um bem parecidinho, né? Que tem, ó, vai ter uma questão de curva de solubilidade, desse gráfico aqui. Então, você tem lá massa de soluto, 100 gramas de água e temperatura, certo? Gente, aqui é saber olhar gráfico, só isso. Eu quero saber, vamos imaginar que eu quero saber a respeito do cloreto de sódio, qual é o coeficiente de solubilidade, ou seja, qual é a quantidade desse cloreto de sódio que serão dissolvidos a 20 graus Celsius, né? Obviamente, o gráfico já está dizendo em 100 gramas de água. Então, a 20 graus Celsius, vamos colocar aqui que o cloreto de sódio está aproximadamente, vamos colocar 40, né? Porque dependendo do gráfico, a gente não tem como colocar exato, mas eu vou ali no mais próximo, que inclusive na prova eu até coloco em parênteses essa observação. O mais próximo aqui é 40. Então, 100 gramas de água dissolvem 40 de cloreto de sódio. Beleza. Mas se eu perguntar assim, ó, a 20 graus Celsius, então eu tenho que olhar aqui a temperatura, né? A 20 graus Celsius, qual é a quantidade de cloreto que se dissolve em 50 gramas de água? O gráfico não está falando que é 100 gramas de água? Então, 100 gramas de água a 20 graus Celsius dissolve 40 de cloreto. Se eu diminuo a quantidade de água, se eu boto na metade, quanto de cloreto vai ser dissolvido a 20 graus? Vai, 20, né? Se 100 gramas de água dissolve 40, 50 gramas de água vai dissolver quanto? 20. Simples assim. Então, tem um gráfico nesse estilinho para você responder mais ou menos isso que eu acabei de dizer, né? E aí vai ter também uma questão de concentração comum. Vamos aqui para a quantidade de... Concentração comum. Como é que eu calculo a concentração comum? Eu preciso da massa de soluto. Então, se eu dei lá a quantidade em mols do soluto, o que eu tenho que fazer? Transformar em massa. Como é que transforma? A gente viu aqui no volume 1, né? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então, se eu tenho o número de mols e eu quero a massa, é só substituir na fórmula. Deixa eu pegar uma canetinha para ficar fácil. Então, veja bem. Eu dei lá. Eu quero saber, me interessa o sal. Eu tenho lá 2 mols de sal dissolvidos em 2 litros de água, certo? E eu quero saber a concentração comum. Mas o que eu preciso para a concentração comum? A massa dividido pelo volume, que são 2 litros. Vamos imaginar que a massa molar, né? É, sei lá, 10. Só chutando, né, gente? Então, o que eu preciso fazer para achar essa massa aqui para calcular a concentração? O número de mols é igual a massa, né? Que é o que eu estou buscando, que eu preciso para calcular a concentração, dividido pela massa molar, que é aquele Mzão, taxa alta, né? Que a gente representa. Número de mols nós temos, não temos? 2 mols. Igual a massa que eu estou buscando, tá? Isso aqui é uma massa em gramas, dividido pela massa molar. Vamos imaginar que a massa molar é 2. Só para facilitar a minha vida aqui, tá? O que eu tenho que fazer aqui? O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, esse tipo de coisa. Ou multiplicação cruzada, então faz, vai dar na mesma. Então, a massa, 2 vezes 2 é 4, até que se comprove o contrário. Cadê? Então, eu tenho uma massa de 4 gramas.
Então, é só jogar aqui, né, para calcular a concentração comum. 4 gramas dividido pelo volume de 2 litros. Então, 4 dividido por 2, qual é a concentração? Detalhe, não posso esquecer da unidade de medida. 4 dividido por 2, 2 graminhas por litro. Essa é a unidade de concentração comum. Vai ter uma questão também, né? Deixa eu tirar aqui a canetinha. Vai ter uma questão também de concentração e quantidade de matéria, que é concentração em mols por litro. Ó, eu prefiro, quando não me vem o número de mols, e gente, vamos ser sinceros, né? A professora não vai dar o número de mols direto, porque é só pegar o número de mols e dividir pelo volume para achar a concentração em mols por litro, né? Então, o que geralmente a professora vai dar? A massa. Então, eu recorro a esta fórmulazinha aqui. Concentração igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Simples desse jeito. A massa em gramas, a massa molar, talvez você tenha que calcular, né? Vocês já aprenderam a calcular a massa molar. Por exemplo, aqui, ó. NaCl. Qual é a massa do Na? 23. Mas o que tem mais na fórmula? O cloro. Qual é a massa do cloro? 50. Gente, que 5 mais lindo. 58. O 8 cagou, né? Mas tudo bem. 58,5, né? Então, é só somar. Oh, gente, perdão. O cloro é 35,5. Eu já botei o resultado que eu tenho na mente, aí eu acabo falando. Então, o total, 23 vezes 38,5 é 58,5. Okay? O cloro, peraí, pronto, o cloro não é 58,5. 30,5. Não. Tem que olhar a massa do cloro, que funciona bom aqui agora nesse momento. Eu sei que o total dá 58,5. Portanto, se é 23, 35,5. 35,5 a massa do cloro. 35,5. Só fazer um 5 bonito, né? Então, massa molar, que é esse M1 aqui, é simples, né? Só somar a massa de cada uma das substâncias que a professora vai dar tudo lá, né, gente? Então, não precisam se preocupar com isso, ok? Então, uma questão de concentração comum, uma questão de concentração molar, né, que é a molaridade, que é essa aqui. E uma questão de título. Eu não esqueci de mais nenhuma. Então, o título é a nossa porcentagem em massa. Então, olha só, uma questão de coeficiente de unidade, vai ter um gráfico, uma questão de concentração em mol por litro, uma concentração comum, uma questão daquela de cálculo da molécula, né? Que usa a constante de Avogadro, né? Que você precisa transformar para saber quantas moléculas tem. E uma questão de título para finalizar. São 6 questões apenas a prova, ok? Deixa eu achar aqui título. Estou fazendo isso aqui para facilitar os estudos, né, gente? Então, título é o quê? É a porcentagem em massa. Posso usar fórmula? Tem a fórmula para ser usada. Posso usar a regrinha de 3 simples? Sim, porque porcentagem, gente, é fácil. Você pode usar uma regrinha de 3 simples. Mas olha só, como é que eu calculo a porcentagem em massa? Primeiro eu preciso calcular o que a gente chama de título, que é a massa em gramas da solução, dividido pelo volume total. Isso. É a massa dividida pelo volume total. E essa fórmula aqui não está certa, não. E, na verdade, se é massa, é tudo massa. Ah, tá. Eu não estou olhando certo, né, gente? Também. Aqui, ó. É a massa do meu soluto dividido pela massa total da solução. Isso é
o título em massa. Quando é volume, quando é o título em volume, né? Ou porcentagem em volume, é o volume do soluto dividido pelo volume total, ok? Então, aqui, M1 dividido pela massa total da solução, você tem o título, por exemplo, 0,20, né? 0,2. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Eu preciso multiplicar por 100. Simples assim, multiplicando por 100, eu tenho o título da solução, ok? Simples desse jeito, tá bom? Então, gente, a prova vai estar bem simples. Eu estou à disposição de vocês, vou ficar à disposição hoje, vou ficar à disposição amanhã, só não de madrugada, tá, galera? De madrugada vai dormir, realmente. Então, amanhã eu pretendo acordar no horário da nossa aula, eu vou acordar um pouquinho mais cedo, uma meia hora antes, né? Porque quando, por exemplo, segunda-feira que eu tenho que aplicar atividade lá no sistema, eu tenho que falar com vocês no grupo, eu às 7 horas, 6h30, na verdade, eu já estou acordada. Então, eu vou acordar um pouco mais cedo, vou ficar esperando vocês entrarem, para ver se vai dar tudo certo. Vou ficar aqui à disposição. Dúvida? No zap da prof, que eu já vou deixar aberto para estar respondendo vocês. Tudo bem? Outra orientação importantíssima. Todos os cálculos precisam, vocês precisam fazer. Vocês precisam fazer no papel. Eu vou, no caderninho, né? Eu vou abrir um espaço lá no sistema para que vocês postem os cálculos, ok? Tem um tempo de prova, concentra, faz a prova, né? Tem condições até de olhar aqui, as provas, assim, vocês não vão achar elas na internet, né? A professora vai fazer um por um, mas tudo bem. Claro que de gráfico, eu tenho que pegar um gráfico e montar em cima, mas assim, a professora tem que montar, né? Para ver se evita os espertinhos. O objetivo aqui, gente, não é prejudicar ninguém, é que vocês realmente demonstre que estudaram minimamente o conteúdo aí na casa de vocês, né? Que vocês tiveram a responsabilidade de fazer isso. Então, vocês vão fazer os cálculos, né, naquele período. Encerrou a prova, imediatamente vocês vão postar no sistema a fotinha lá dos seus cálculos, ok? Imediatamente. Eu vou dar um prazo, assim, acho que até de 15 minutos para essa postagem. Se alguém tiver algum problema, entre em contato comigo, mas já levanta cedo e já prepara tudo isso. Deixa todo o sistema aberto já para inserção dessas fotos dos cálculos. Não vou deixar muito tempo, não. Vai ser bem rápido, tá bom? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Só dar essa orientação do que vai cair, né? Boa sorte e eu estou aqui à disposição. Ok? Beijo.